Olá, agora a gente vai falar com vocês sobre os aspectos da economia de Goiás, né, uma das economias mais fortes do Brasil, né? Goiás hoje é a bola da vez do capitalismo. Goiás hoje é um local de centro de atração territorial, centro de atração de capitais. E deixa eu pegar minha canetinha aqui que eu esqueci, caneta está aqui. Nós vamos falar principalmente, né, falar um pouco dos 3 setores da economia: agropecuária, indústria e serviços, né? Se eu fosse dar essa aula há 30 anos, 40 anos, nós éramos fortes aí apenas em agropecuária. Graças a partir ali dos anos 70, a indústria chega com força em Goiás, né, aliando aí a agropecuária e a indústria, surgindo então o estado agroindustrial, né? E afetando diretamente a nossa riqueza, né? O produto interno bruto, tá? Só para se ter uma ideia, o nosso produto interno bruto, ele praticamente aumentou 5 para 6 vezes mais de 2000 até 2020, em torno de 5 para 6 vezes, só para se ter uma ideia. Então nós hoje somos um estado que fazemos parte desse seleto grupo, né, do Centro-Sul, que é a parte mais rica, podemos dizer assim, do país. Tá? Mas tudo começa aqui a partir dos anos 70, né, essa mudança, essa guinada que nós vamos ter na economia de Goiás. Um dos fatores, a nossa localização estratégica, né, a expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 70, processo de modernização em Goiás. Tem um tópico que geralmente aparece em editais, que é a modernização do estado de Goiás, ou a modernização da agricultura, 1970. Década de 70 é o fato marcante da modernização e mecanização da agricultura de Goiás, consequentemente um processo de urbanização, tá? Essa modernização, esse processo de modernização, geralmente, pode cair na tua prova, é uma modernização conservadora, tá? Porque quem vai promover todo esse processo de mecanização, investimento em tecnologia mineral que vai favorecer a agropecuária, são programas governamentais. Esses programas, principalmente representados por esses 2, e mais o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, né? Esses planos governamentais deram dinheiro para os grandes proprietários, e os grandes proprietários é que puderam promover essa mecanização, né? Então são políticas creditícias, né, de incentivo financeiro para o desenvolvimento e ocupação do Cerrado goiano. A partir dos anos 90, ocorre um processo de integração dessa agropecuária com a indústria, surgindo aí o tal do estado agroindustrial, principalmente ligado à questão dos grãos, já que a gente estava produzindo a soja muito forte desde os anos 70, já que a gente estava produzindo, além da soja, a cana no final dos anos 70, e aí então há uma intensificação na questão sucroalcooleira, né, mas principalmente de grãos, milho, soja, principalmente, e aí vai ter indústrias e também Goiás, principalmente ali nos anos 90 para os anos 2000, principalmente com a chegada do Marconi, Goiás ao poder, né, no final dos anos 90, Goiás vira aí a capital do frigorífico, né? Podemos dizer assim, tá? Tanto de indústria de carnes, processamento de carne, que vai surgir a partir dos anos 2000. A partir dos anos 90, todo esse crescimento que Goiás vai vivenciando, né, a partir desse processo de modernização e mecanização da agricultura, ocorre um novo ciclo econômico em Goiás, porque vem para Goiás, graças, primeiro, a incentivos fiscais, programas de incentivos fiscais, né, fomentar e produzir, também programas creditícios, né, o Polo Centro e o Proceder é focado lá na agricultura, na agropecuária, né, e o Produzir é focado na indústria, produzir e fomentar, fomentar e produzir, tá? E aí vai surgir aí uma série de indústrias, principalmente porque aqui na região nós já temos matéria-prima, localização privilegiada. Então, se a indústria for montar aqui em São Paulo, pensa, como que vai trazer o produto lá para o Pará, fora, lá para Manaus? Então, a posição de Goiás favorece muito a atração dessas indústrias. Lógico que os incentivos fiscais foram fundamentais, né?
além do incentivo fiscal de matéria-prima, essa localização e uma infraestrutura criada para transporte, né, a partir desse período, vai favorecer a vinda mais de capitais para a nossa região. Tá? Então vai acontecer essa mudança estrutural, trazendo para Goiás indústrias de transformação. Tá? Não só a indústria de base que a gente tinha com asfalto e tal, mas as indústrias de transformação. Hoje Goiás tem até indústria de capitais, ou seja, indústrias que fabricam produtos para gerar mais capital ainda. Então, a partir desse momento, né, vinculando as cadeias produtivas da pecuária, da agricultura e da indústria, Goiás hoje se torna um forte estado graças à agroindústria. Cadeias produtivas de agronegócio de diversificação produtiva, e nós gradativamente vamos aumentando, né, a nossa participação na exportação da soja e da carne. Né? Por mais que a gente queira, nossa economia está vinculada à questão de commodities, tanto agrícolas, no caso da indústria e da carne, como commodities também do minério. Tá? Exemplo que começa e fortalece nesse período as indústrias de fabricação de etanol, de açúcar também, fabricação e montagem de automóveis, medicamentos genéricos, né? O Goiás hoje é o segundo polo farmacêutico do Brasil, tá? E elevação de investimentos na produção mineral. Né? Ali dos anos 70 para cá, a gente teve muito investimento na questão da produção de minérios. Então, Goiás hoje, praticamente o estado inteiro, é um produtor de minério, ouro, cobre, níquel, entre outros. Tá? Um forte impulso econômico leva Goiás, esse forte impulso econômico levou Goiás a ser a 9ª economia do país hoje. Existem estudos, uma perspectiva de projeção, que Goiás em 2035 vai deixar de ser a 9ª, podendo chegar à 6ª economia, né, se continuarmos nesse ritmo de crescimento. E existe um estudo da Escola da Economia de Guerra, salvo engano, é esse mesmo, que em 2050 Goiás, continuando nessa perspectiva de atração de capitais, vai ser o 2ª, 3ª ou 4ª economia do Brasil. Qual é o grande fator? Hoje não é mais os incentivos fiscais. O grande fator, né, que está atraindo mais pessoas para cá, está aqui, ó, mais pessoas. A gente fala que a pessoa capitais, dinheiro. Tem no dinheiro, vem pessoas em busca de trabalho e diversifica os serviços. Então a posição geográfica de Goiás hoje, ela é privilegiada nesse sentido, né? De atrair capitais. E vai fazer com que o Estado entre cada vez mais nessa perspectiva econômica, se enriqueça cada vez mais. Diversificação do setor produtivo, hoje basicamente a gente produz aqui praticamente quase tudo, né? Estruturação de uma rede de bebidas, alimentos a carro, essa fabricação, né? Estruturação de uma rede de infraestrutura logística com rodovias, com hidrovia, com ferrovia, ferrovia norte e sul, vai dar certo, se Deus quiser vai funcionar, né? E aí a gente vai atrair mais empresas, mais capitais para cá, né? Então isso é fundamental para o desenvolvimento do estado de Goiás. E existe toda uma força emergente da iniciativa privada, principalmente, nós colocamos aqui fomentar, mas hoje é o produzir, né? Principalmente por esse incentivo do governo de poder financiar a parte da indústria. Né? Então existe sim essa força emergente dos empresários em instalar cada vez mais empresas na nossa região. Tá? Grande disponibilidade de matéria-prima, mineral principalmente, né? Solos com clima e o nosso relevo favorece, a topografia favorece a produção da agropecuária moderna. A agropecuária moderna é industrialização, é mecanização, desculpa. A agropecuária moderna é mecanização. E o nosso relevo é plano, tá? Facilita, grande parte do nosso relevo é plano, planura danada, facilita a mecanização. E fora tudo isso, atraindo a questão de capitais, Goiás hoje cada dia mais se torna um centro de atração turística. Um potencial turístico nosso, com recursos naturais, com águas quentes, a perspectiva do turismo ecoturismo histórico, né, de aliar
a ecologia, o turismo e a história, Pirenópolis, Goiás. A questão agora, esse projeto que está sendo falado aí, discutido, né, de fazer resgatar a ferrovia, fazer um turismo utilizando a ferrovia, a região da Estrada de Ferro, né? Isso é muito interessante. Então, Goiás hoje é um dos estados que mais cresce acima da média nacional. Isso não é propaganda de governo, né? Praticamente em quase todos os setores, a atração populacional é um dos estados que mais atrai pessoas, atrai capitais, industrial. Então, Goiás tem tudo para, em bem pouco tempo, deixar de ser o nono e passar de repente para a sexta, para a sétima, para a quarta, porque tende a crescer economicamente. Destaque aí para a região metropolitana de Goiânia, destaque para Rio Verde, que eu não coloquei aqui, né, a região de Rio Verde, destaque para Catalão, destaque para Anápolis, porque Anápolis está nesse eixo de Goiânia, Anápolis e Distrito Federal, e essa região é a terceira região mais populosa do país, juntando Goiânia, Anápolis e Brasília, né? E o mercado consumidor dessa região é muito forte. Aí é que está um pega que pode acontecer nas provas do concurso público. As indústrias estão vindo para cá, porque vai falar assim, o mercado consumidor está forte. Não, as indústrias estão vindo para cá, principalmente porque nós somos o coração do Brasil. Principalmente porque está sendo estruturado aqui uma rede logística para transportar os produtos. Tá? As empresas estão vindo para cá não pelo mercado consumidor, que nós temos aqui, Goiânia, Anápolis e Brasília. As empresas estão vindo para cá pela nossa posição e pela rede logística que está sendo estruturada aqui. Tá? Então, Goiás é um centro de atração populacional, primeiro vem capital, depois vem as pessoas, intensa urbanização, e aí o que está acontecendo principalmente em algumas cidades? Aparecida, Anápolis e Goiás, e Goiânia. Verticalização. A cidade está crescendo agora para cima. Tanto é que nós temos, salvo engano, o maior prédio do Centro-Oeste. Teve uma informação que era o maior teste do Brasil de apartamentos. Não, do Centro-Oeste eu tenho certeza que é acima de 50, acho que é 52 andares, né? Aqui em Goiás. É muito 52 andares, acho que não chega a isso não. Mas é o maior prédio que nós temos de apartamentos da região Centro-Oeste, está aqui em Goiânia. Então ocorre uma verticalização praticamente na região metropolitana, Goiânia, Aparecida, esse processo vem acontecendo. Intensa urbanização, isso traz problemas, né? Aumento do nível de renda da população, tá? Nosso PIB vem crescendo, ampliação do mercado consumidor interno, porque a gente vai enriquecendo. Lá nos anos 80, quando eu era menina, aqui vivendo no interior de Goiás, a dificuldade em comer carne era muito grande, né? Hoje, em qualquer lugar que você vai na esquina, você vê um frango assado. Na minha época, enquanto menino, para comer um frango, você tinha que correr atrás do frango para matar o frango. Hoje as coisas ficou um pouco mais fácil na vida do goiano, né? Só para ter uma ideia dessa modernização ali dos anos 70 aos 80, estimulando a economia, Goiás hoje, né, está entre os maiores produtores, é o primeiro produtor de sorgo, é o quarto produtor de soja, tomate é o primeiro, cana é o segundo, milho o terceiro, algodão o quarto, feijão quarto, quinto nos anos aí de 2017, 2018, segundo aí, né, o Instituto Mauro Borges, tá? Então só para você ter ideia, o ranking em 2018 dos principais produtos de Goiás, algodão, né, 2017 nós éramos 2018 o quarto, do Centro-Oeste o terceiro, a açúcar no Centro-Oeste nós somos o primeiro, né? No Brasil nós somos o segundo, igual nós já pontuamos. Nós estamos começando a produzir laranja, região de Itaberaí, aqui na região de Hidrolândia, próximo da região, na região metropolitana, né? Então laranja nós somos o primeiro do Centro-Oeste, o nono, oitavo já, daqui a pouco, à medida que vai crescendo essa produção, nós vamos ter uma planta industrial para beneficiar essa questão da laranja, né? Isso é indiscutível, um futuro bem próximo. Tomate aí no Centro-Oeste nós somos o primeiro, do Brasil nós somos o primeiro. Então, nós estamos em franco crescimento, tá? Destaque aí para Cristalina, a questão de áreas irrigadas, né? Uma concentração de pivô. Por que tem muito agricultura irrigada lá? A produção de alho,
produção de batata, café, cebola, feijão, tomate, trigo, né? Então a gente está exportando tudo isso, exportando água em forma de batata, né? Rio Verde produz milho, soja, Quirinópolis, cana-de-açúcar, Paraúna, sorgo, Chapadão do Céu, né, algodão. São algumas cidades que vão se destacando nesses produtos, nos principais produtos, e essas cidades vão se destacando a nível nacional, né? Olha para você ver aqui, né, as nossas micro-regiões, Porongatu, São Miguel, Rio Vermelho, Ceres, né? Então, só para você ver a diversidade e a produção, por exemplo, no Sudoeste. A região Sudoeste, Rio Verde, Jataí, essa região, né? Produção de grãos. Olha a quantidade em comparação com as outras regiões. Produção de grãos. Participação na questão da produção, a micro-região aqui, essa participação no Brasil, é o primeiro do ranking, a região Sudoeste do Brasil, de Goiás, né? A primeira que produz de produção de grãos. Em comparação à micro-região de Iporá, produz praticamente, né, 0,2%, produz praticamente nada em Iporá, estou falando de grãos. Região produtora de grãos é a micro-região Sudoeste. Em torno de Brasília, produção de grãos, em torno de Brasília, principalmente aqui cristalina, né? Meia Ponte, está aqui Meia Ponte, ó, cadê? Meia Ponte, região sul de Goiás, né, produtora de grãos. Vale do Rio dos Bois, está aqui também, né? Catalão, olha aqui Catalão, isso nós falamos produção de grãos, tá? Pires do Rio, grãos aí entre milho, soja, sorgo, esse tipo de coisa. Pires do Rio também. Então a parte mais sul, você vai pegar, ó, a parte mais sul de Goiás que é a rica produtora de grãos, né? Centro-sul. Você vai ter também principais rebanhos e produção de leite. Olha o efetivo bovino de Goiás em 2000 e olha o efetivo bovino de Goiás em 2007. Lá em 2000 nós tínhamos 18 mil cabeças de gado bovino, né? Em 2017, quase 215 mil. Aumentou um pouquinho em 17 anos, né? A pecuária de Goiás hoje, nós temos que colocar na nossa cabeça que durante muito tempo a pecuária foi extensiva. Hoje a nossa pecuária ela é intensiva. Eu crio 25 mil boi, lembro do confinamento na região de Goianésia, entre Goianésia e Barro Alto, onde você tem 20 mil boi junto, né? 20 mil boi junto, tá problema, tá? É problema ambiental, porque é 20 mil boi peidando, comendo e peidando, e aí causa problemas, segundo os estudiosos, na camada de ozônio, tá? Mas hoje a pecuária de Goiás, ela é intensiva, ok? Rebanhos, né, nas regiões de micro-regiões, né, a região sudoeste é o primeiro bovino, a região sudoeste é o primeiro suíno, região sudoeste é o primeiro em aves. Então a região sudoeste produz mais aves, produz mais boi, produz mais porco, né? Primeiro porque lá na região está a planta, né, da BR Food hoje praticamente, né, a planta de processamento de carnes lá da região, uma das maiores do Brasil, né? Porongatu, um destaque aqui na produção da pecuária, a micro-região de Porongatu, tá? Não é só a micro-região de Porongatu, porque do ladinho aqui está a micro-região de São Miguel do Araguaia. E aí você tem a produção também de São Miguel do Araguaia, principalmente em São Miguel do Araguaia, a questão de corte e leite, né? Em torno de Brasília, você vai ter aqui no entorno de Brasília a produção de suínos, principalmente para atender o mercado próximo ali, que é Brasília, né? E no Vale do Rio dos Bois, cadê? Aqui nós temos também suíno e na região do Meia Ponte nós temos a produção de aves, tá? Hoje aves também é importante porque nós somos, tanto aves como suíno como boi, a região é a região de frigorífico, né? Lembrando a você que é uma região que tem muitas empresas que atuam nessa área. Só para você perceber a importância da força de Goiás, participação dos principais municípios goianos na agropecuária brasileira no ano de 2016. Então a força de Goiás, do agronegócio goiano, né, da agroindústria goiana, município de Rio Verde, é o terceiro nessa produção
né, na participação em agropecuária, em valor nominal, né, de agronegócio. Participação nacional, Rio Verde é o terceiro. Nós temos o 7º lá do lado de Rio Verde e nós temos o 8º, que é ali perto de Brasília. Jataí, Cristalina e Rio Verde tá figurando entre os 10 municípios, né, nessa questão de produção da agropecuária, da questão do agronegócio no país. Então, dos 10 municípios mais importantes do interior do país, nós temos 10. Né? Só para você ver a importância do nosso agronegócio. Agora, tem uma questão, tá? Que ainda trava o desenvolvimento de Goiás. Quais são os entraves para o desenvolvimento do agronegócio? Essa é uma questão que pode ser abordada em provas de concurso público. Tá? Primeiro, mesmo que nos últimos 20 anos Goiás vem desenvolvendo toda uma estrutura de transporte, de logística, né? Um dos nossos grandes problemas é para fora da porteira da fazenda, como diz o pessoal lá da roça. A gente produz e aí depois, para transportar isso até os portos, porque é agronegócio. A gente tem que mandar isso, vende para onde? Para a China. Nosso principal comprador é China. E para mandar para a China, eu tenho que mandar lá para o Porto de Santos, lá para o Porto de Vitória. Então, para mandar para a China, eu tenho que sair daqui do Goiás e rodar, né, esse trajeto todo até chegar aos portos. E aí é que é o problema, né? Transporte terrestre, tá? Mesmo que nos últimos anos vem promovendo toda uma mudança no transporte terrestre em Goiás, com duplicação das rodovias, mas ainda é um entrave em algumas regiões. Eu lembro agora, né, do manifesto, do movimento de Chapadão do Céu, que é um dos municípios ricos que nós temos. Chapadão do Céu queria se emancipar, né, queria se libertar de Goiás e se vincular a Mato Grosso do Sul, né, porque as estradas via Mato Grosso, elas estavam muito mais, podemos dizer assim, bem cuidadas, porque para chegar em Chapadão do Céu, até bem pouco tempo em Goiás, você tinha que ir por terra, estrada de terra batida. Então, inadmissível uma coisa dessa. Um estado rico, produtor, município rico, produtor, passar por algumas dificuldades. Mas só que nos últimos 20 anos, essa questão vem mudando. Mas mesmo assim, ainda é um entrave. A outra questão, a dificuldade de comunicação. Né? Porque hoje a agropecuária hoje é tecnológica. O peão está lá na roça e com o celular do lado, né? E medindo aqui, liberando o computador para abastecer, para alimentar os animais. Então, o agrobusiness é tecnológico. E aí, se nós não tivermos uma rede, uma infraestrutura de telecomunicações, de comunicação, vai ficar difícil, né, o desenvolvimento, por isso é considerado um entrave. A outra questão é a logística de armazenamento. Tá? Mas armazenamento nós temos, segundo, me fugiu o nome da empresa brasileira que controla essa questão de armazenamento, mas segundo essa empresa, essa instituição brasileira, Goiás tem muito, assim, está equilibrado. Nós temos muito os armazenamentos, só que nós temos um problema. Existe má distribuição no processo de armazenagem. Está concentrado em algumas regiões, em outras regiões nós não temos armazéns. Então o que falta é distribuir para promover o desenvolvimento de armazenagem, para promover o desenvolvimento da agropecuária ainda mais. E mais recentemente, né, com a implantação das agroindústrias, nós temos algumas situações de dificuldade em oferecer energia elétrica. Lembrando a vocês que recentemente, nós estamos no ano de 2020, a Enel comprou a Celg, né, que era a distribuidora e geradora de energia, e segundo várias reportagens que a gente vê por aí, é uma das piores energias que nós temos no Brasil. Nas 26, 27 unidades da federação, nós somos aí, acho que a segunda pior energia. Mas o problema maior que eu vejo na energia é a questão de distribuição. A malha nossa ainda não é boa, temos dificuldade em levar energia de qualidade em alguns pontos de Goiás. Então, esse é uns dos entraves. Então, isso aqui de vez em quando costuma cair em prova, né? Isso aqui costuma cair em prova. Quais são os entraves no desenvolvimento ainda do agronegócio em Goiás, que é a grande força de Goiás, como a gente pode ver nessa tabela. Má distribuição da rede armazenadora, porque é concentrada igual a gente já pontuou. Tá?
tem um dos tópicos dos editais é a questão da indústria de Goiás. A indústria de Goiás se fortalece a partir dos anos 70. Quais foram os fatores desse fortalecimento da indústria em Goiás? Primeiro, localização privilegiada, é o centro do país, né? Coração do Brasil. A produção e a exportação de algumas matérias-primas, principalmente de origem agropecuária e extrativista, questão de minério. Nós temos isso muito aqui. Então, as plantas industriais, a indústria surge em Goiás para ficar mais próximo da questão da matéria-prima. E muitas das nossas indústrias são indústrias que vão, podemos dizer assim, gerar commodities para exportação, né? Nós temos indústrias de mineração esparramada em Goiás para promover a exportação. A integração da agroindústria com a matéria-prima moderna, com a agropecuária moderna, quer dizer. Então, nós temos muito a agroindústria em Goiás, ou seja, a agricultura, pecuária, aliada à indústria, vai surgir toda a questão da agroindústria em Goiás. A maioria das nossas indústrias está vinculada a esse processo industrial, agroindustrial, tá? E outro fator que nós temos também, que é desenvolvimento da indústria em Goiás, principalmente no início dos anos 2000, né? Incentivos e benefícios fiscais. Incentivos e benefícios fiscais para essas indústrias virem. Por exemplo, o que é incentivos? A construção dos distritos agroindustriais, né? Lembro de uma empresa em Goiás, não vou citar o nome dela aqui, que ela ganhou 14 anos de isenção de energia, além de ter indústrias que, para funcionar, eles já queriam benefícios do governo na questão de construção, auxílio de construção de rodovias. Então, tudo isso teve dos anos 2000 para cá, né, favorecendo aí uma série de indústrias que se instalaram em Goiás, né? Isso contribuiu para a atração de diversos investimentos, ou seja, política de incentivos e investimentos fiscais. Destaque para a indústria de alimentos e bebidas, lembrei agora que vai implantar em Goiás, ou está em implantação, a Heineken, que é uma indústria da cerveja Heineken, que é para quem gosta, né? Não é ruim, né? Muita mineração, Goiás vem nos últimos 20 anos praticamente favorecendo toda a implantação da questão da mineração. Uma das dificuldades da mineração muito forte é a energia, porque para extrair o minério, né, precisa de energia, né? E aí muitas vezes alguns entraves, mas a gente resolveu isso em partes, né? Indústria de fármacos, o segundo polo farmacêutico do país, fabricação de automóveis e etanol. Então, Goiás vem crescendo muito nessa situação. Produção sucroalcooleira, automotiva, transforma a economia de Goiás, final dos anos 90, início dos anos 2000, tá ok? E aí nós temos alguns centros, Catalão, Anápolis e o processo agroindustrial de Rio Verde, tá? Existe essa certa concentração. Na região norte, nordeste, noroeste, ainda há uma dificuldade de levar essa agroindústria para essa região. Mas a soja está subindo, a soja está praticamente chegando e ocupando essa região, e aí, consequentemente, chegando essas atividades, soja, cana, seringueira, no centro-norte, as indústrias também, indústria de transformação também, caminhará para essa região. Está aí, as principais indústrias que nós temos, está aqui na tabelinha, fabricação de álcool, medicamentos, automóveis, produtos químicos, né? Por exemplo, adubos, fertilizantes defensivos, né? E metalurgia. Está aqui, né, esse mapa é um mapa é uma matéria do Jornal Popular, e aí mostra para a gente, eu sugiro você que tenha memória fotográfica, concentre nessa foto, porque aí vai mostrar para você os principais centros de mineração em Goiás, tá? E o que eles produzem. E na tabelinha do lado, né, nós temos aí o amianto, nós praticamente somos o primeiro lugar, né? Nós produzimos 100% do amianto no Brasil. Existe toda essa campanha contra o amianto no mundo, né? Segundo essa campanha, o amianto causa problemas de saúde aos trabalhadores, é cancerígeno, e aí já existem estados no Brasil que não compram produtos de origem do amianto, e já existe países no mundo que aboliram o amianto, e nós tivemos mais recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que
praticamente encerrasse a produção de crisotila amianto lá em Minasul, tá? Mas nós ainda, isso aqui é um dado de 2015, nós em 2015 éramos o primeiro produtor de amianto, salvo engano, o único, né? Vermiculita, tá? Primeiro lugar, fosfato, isso aqui é produtos para o desenvolvimento da agropecuária, tá? Insumo agrícola. Nós somos o segundo, o primeiro lugar em Minas Gerais. Níquel, nós somos o primeiro, ferro-níquel. Cobre, nós somos o segundo, o primeiro lugar é Pará. E nióbio, nós somos o segundo, região de Catalão, produz muito nióbio. Minas é o primeiro. E nióbio é um dos minérios mais valiosos, porque nessas plantas, produtos tecnológicos, né, o nióbio é muito utilizado. E o ouro, nós somos o terceiro, né, produtor, perdendo para Minas aí e para o Pará. Então, só para você perceber a força de Goiás na questão mineral. A região de Niquelândia, a Anglo-América, a maior mineradora do mundo, né, está em Niquelândia e está também em Barro Alto e está em Catalão. Então, terras raras usado na tecnologia, Minasul e a região de Catalão, tá? E nós somos produção de calcário, né? E é lógico, na região aqui de Indiara, Cesarina, né? Nós produzimos aí essa questão do calcário, aqui não tá, mas tem ali Cocalzinho de Goiás também, Pilar é ouro, Crixás é ouro, cobre e ouro em Alto Horizonte. Então, só para você perceber, esse mapinha é interessante para você memorizar quais as principais minérios que nós temos e aonde eles estão, né? Nós temos aí todo um cinturão minerador, ok? Essa economia goiana, crescimento da agropecuária, mudança estrutural ali dos anos 90 para os anos 2000, né? Devido ao crescimento da indústria, mas é o setor de serviços que é a maior fonte de riqueza que nós temos. Na medida que a agropecuária, a indústria se desenvolve, chove de gente, chove de pessoas. E essas pessoas precisam de restaurante, precisam de saúde, precisam de escola, precisam de segurança. Então, o setor de serviço é o pilar da economia de Goiás, tá ok? Destaque para o comércio, tanto varejista, e nos últimos anos, você que é de Goiás deve ter percebido, né, a força do atacado aqui em Goiás, tanto de confecção como de alimentos, tá? E também a questão de serviços, Goiás é um centro de distribuição logística. Por onde você vai aqui, por exemplo, na região metropolitana, quando você vai de Goiânia, Aparecida, Hidrolândia, você vai ver o tanto de galpão que tem ali, que é centro de distribuição. Vai para Rio Verde, saindo de Goiânia, o tanto de galpão. Vai para Anápolis, o tanto de galpão. Então, Goiás também é um centro de distribuição, tá? Serviços de informação, comunicação, né? Questão da internet, à medida que a gente vai se enriquecendo, né? A gente vai exigindo mais esse tipo de serviço, demandando mais esse tipo de serviço. Comércio, serviço de manutenção, reparação, intermediação financeira, seguro, previdência, né? Alojamento, alimentação, transporte, armazenagem, prestação de serviço a famílias e empresas, imobiliárias. Então, só isso aqui, esses serviços hoje praticamente mais de 60% da nossa economia. Só para se ter uma ideia, tá? Da força dos serviços. Participação do produto interno bruto, crescimento, taxa de crescimento. Olha para você ver em 2002, em valores correntes, né, a gente era 37.448.000. Hoje, em 2011, em 2011, 103. Agora, mais do que isso, olha o PIB goiano dos três setores, né? Mais do que isso, olha esse PIB, né, de 2011 em 2018, tá? Nós sempre crescemos acima da média nacional, tirando esse período de desgraceira aqui, né? Brasil, Goiás. Ó, Goiás cresceu acima da média, Goiás praticamente em cima da média, olha o tanto que nós crescemos, o Brasil não, olha o tanto que nós crescemos, olha o tanto que nós estamos na recuperação da economia, né? Deu uma freada aqui em 2018, né? A gente tem explicações para isso, mas o PIB de Goiás, né, desde dos anos 2000, vem crescendo acima da média nacional. E nossa participação do PIB, ó,
Ou seja, nós estamos enriquecendo, participando cada vez mais. Nós saímos de 2,3, hoje nós estamos entre 2,8 e 2,9 do nosso PIB. Olha a participação, olha para você ver, nós saímos lá em 2000 de 37 milhões e hoje nós somos 197 milhões em 2018. Então nós crescemos um pouquinho, né? A gente fala que o nosso PIB, ele cresceu, por exemplo, aí multiplica aí 40 vezes 4, dá 4 vezes, dá 5 vezes praticamente. Então nós em 20 anos, em 18 anos, nós nos enriquecemos 5 vezes, né? Isso é notório na própria sociedade. Quem é da minha geração, eu estou hoje com 30 e poucos anos, né, podemos dizer assim, né? Lá nos anos 80, 90, era uma desgraceira, uma pobreza danada em Goiás, em grande parte desse Goiás, eu que sou da região norte de Goiás, né? Hoje, a riqueza brota em Goiás. Eu sempre falo que a riqueza brota do chão. Olha para você ver o tanto de construção que nós temos em Goiás, esparramado em Goiás de canto a canto. Você vai em Itaberaí, você vai em Formosa, você vai lá em Posse, tu vai em Uruaçu, tu vai em Porongatu, tu vai ali em Tubiara, tu tá vendo a riqueza brotando do chão, né? E cada dia assusta a gente mais, hein? Passa aqui, não tinha aquela indústria, hoje a indústria já está funcionando. Isso nos últimos 10 anos mostra que, ó, nós dobramos praticamente de 2010, né? Nos últimos 10 anos, nós dobramos a nossa riqueza. Isso é bom você mostrar a força de Goiás nos últimos 10 anos. E isso sem incentivo fiscal. Hoje é posição geográfica, malha logística. E pensa quando a nossa ferrovia Norte-Sul estiver em amplo funcionamento, o tanto que isso aqui vai ser bom, né, do ponto de vista do desenvolvimento do capital. Porque o problema agora é distribuir a riqueza, né? Esse é um dos problemas de Goiás que tem. Porque olha para você ver a estrutura do nosso produto interno bruto, a concentração, a gente acha que está na pecuária, na agropecuária. Não, a concentração está nos serviços, né? Porque é lógico, existe todo um processo de terceirização de mão de obra, podemos dizer assim. As empresas, ao invés de contratar o vigilante, contratam empresa de vigilante. As empresas, grandes empresas, ao invés de contratar uma estrutura de contratar o médico, contratam empresa de saúde. Fornecer o almoço, contrata um restaurante. Então, à medida que as grandes indústrias vão chegando, os serviços tendem também a ampliar, né? Olha para você ver aqui, 65%, isso em 2015, da nossa riqueza era lá do setor de serviços, tá? Participação no produto interno bruto, ou seja, das 10 regiões de planejamento, quais que são as regiões mais ricas? Indiscutivelmente, nós temos na região de planejamento, nas 10, a região aqui metropolitana de Goiânia, que contribui praticamente com 39%, hoje é em torno de 40% da nossa riqueza. Né? Em 2018, região metropolitana com 40%. O centro goiano, de Anápolis, ali caminhando para o Vale do São Patrício, com 10%. Né? Mas o destaque, o segundo lugar vem para a região sudoeste, depois o centro goiano, né? A região que está em vermelho é a região mais lascada. Infelizmente, o pessoal que mora nessa região, né, os políticos da região, governo do estado de Goiás, tem que pensar com carinho tanto na região noroeste como na região nordeste. A região nordeste de Goiás vai mudar porque a soja está chegando na região, né, a produção de grãos está chegando na região, vai mudar, né, Posse está crescendo muito, que é um destaque da região nordeste. Aqui, ó, a participação do nosso PIB, 1,37. Comparado com a região sudoeste, é uma região muito pobre, tá? Então, a concentração do PIB, positivo, região positiva. O PIB, podemos dizer assim, uma concentração desse PIB, região metropolitana, sudoeste goiano e centro goiano. Negativamente, ponto negativo, nordeste goiano e o noroeste. E aí é que está o grande desafio das políticas públicas, dos governos, né? Do estado de Goiás, dos agentes públicos, é o quê? Promover um desenvolvimento da região mais homogêneo, porque o desenvolvimento está ficando no entorno de Brasília e na região centro-sul, né? Tem que levar o desenvolvimento do capitalismo, nessa perspectiva, para a região norte e nordeste.
Esse é o grande desafio da gestão governamental dos próximos anos, para diminuir as desigualdades regionais, para evitar de um professor depois vir falar que nós temos 2 Goiás. Nós temos 2 Goiás, o da região norte e o da região centro-sul, né? A gente já viu isso no decorrer das nossas aulas. A questão das maiores economias de Goiás, Goiânia, Anápolis, Aparecida. Agora, ao destaque, o senador Caneta está aqui embaixo. São Simão, lá no sul. Lusiânia, em torno de Brasília. Jataí no sul. Tubiara no sul. Catalão no sul. Rio Verde no sul. Então, por exemplo, fala que existe praticamente 2 Goiás. O do centro-sul, aos 10 municípios mais ricos estão aqui. Enquanto no norte ainda tem algumas dificuldades para o desenvolvimento. Essa questão aqui não era para estar respondida, mas vamos só encerrar com essa questão. Esse bloco, ó, localizado a 54 quilômetros da capital, tá? Já está respondido, foi uma pena. Mas vamos lá. Localizado a 54 quilômetros da capital do estado de Goiás, que é Goiânia, Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é o DAIA. O DAIA foi criado na década de 70, tá? À medida que as indústrias foram crescendo, na década de 70, criamos o Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? Tem se destacado no setor industrial por abrigar grandes indústrias, por atrair novos investimentos e por ofertar toda uma infraestrutura. Porque também lá, ligado ao DAIA, está o Porto Seco de Anápolis, né? A estação aduaneira, que facilita, Porto Seco facilita importação e exportação, né? O DAIA conta com quase 100 empresas, isso é em 2010. O DAIA já ampliou 37 alqueires e já está praticamente tudo loteado, né? A região é um centro de atração de empresas, que hoje as empresas elas estão ficando entre Anápolis, a DAIA já não está dando conta de atender a demanda das indústrias, as empresas estão ficando entre Anápolis e Brasília. Se você vai entre Anápolis e Brasília, você vai estar vivo para ver isso, essa região vai estar toda cornubada, podemos dizer assim. Né? Acho que cornubada vai ser exagero, mas entre Anápolis e Brasília, praticamente é um processo de urbanização, né? Com indústrias, com shoppings, centros de compra entre na região. Então, elas estão ficando não só ali no DAIA, mas entre Anápolis e Brasília, a concentração de indústrias, tá? Turismo ali na região. Então, as empresas de médio e grande porte estão se instalando na região, a questão de 2010, da Polícia Militar, né? Gerando 8 mil empregos diretos e apresenta perspectiva de novas instalações nos próximos anos. Isso já aconteceu, né? Isso aqui é bem mais, isso aqui é bem mais, tá? O fator que permitiu a atração de muitas empresas para esse distrito agroindustrial, né, lá em 2010, era a concessão de benefícios fiscais para as empresas que se instalaram na região. Principalmente, esses benefícios aconteceram muito pelo produzir, né? E vou dizer, não é propaganda não, tá? É fruto das ações do primeiro governo Marconi e do segundo, mas no primeiro governo Marconi, né? Isso ali no início dos anos 2000 ocorreu muito isso. Mas aí, isso é uma questão de 2010. Essa questão de incentivos fiscais, benefícios fiscais, está sendo muito questionado pelos outros estados e há uma decisão do Supremo de acabar com essa ideia de guerra fiscal, né, que aconteceu entre os estados. E aí, mesmo assim, hoje, essa dificuldade de ter incentivos fiscais foi bloqueada pelo Supremo, mas mesmo assim, as empresas, o capital continua vindo para a nossa região, posição geográfica, tá? Mas lá em 2010, a resposta era essa questão aqui, tá ok? Encerramos por aqui esse bloco, né? Falamos aí da força de Goiás, a força da economia de Goiás nos 3 setores especificamente, e lembrando que o setor de serviço é o que mais contribui para o desenvolvimento e para a economia de Goiás. Tá ok? Até a próxima.